Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja conosco nesta noite, amém? Querido Deus eterno Pai, te louvamos e bendizemos, honramos a tua face, o teu nome nesta noite. Pai, que toda glória e toda honra seja dada a ti, Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, através desta meditação, através desta ministração da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, como os irmãos estão? Espero que estejam bem, amém? E se não tiver, vamos ficar bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar meditando nesta noite em Jeremias capítulo 5. Dai volta às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratica a justiça ou a busca a verdade. E eu lhe perdoarei, e ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, que não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as tuas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses, pois de eu ter fartado adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã rinchando, cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi a seus muros e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam o Senhor e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, e eis que converterei as minhas palavras da tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como a sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão que haviam de comer os teus filhos e as tuas filhas, comerão tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira e as tuas cidades fortes em que confiavas. Abatê-las-ão a espada, contudo ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus estas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixaste e serviste a Deus estranho na vossa terra. Assim servirei a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto à casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tem de olhos e não vede, que tem ouvido e não ouve. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim o que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapassaria?
Ainda que levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não atrapassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva e ao temporã, e a tardia ao seu tempo, e as semanas determinadas de cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam-se estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinhos, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a casa dos órfãos para que eles não prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disso? Amém? Esta palavra, ela nos trata aqui, Jeremias capítulo 5, tipos de homem que Deus procura para usar. Que palavra, hein? Confesso que toda vez que eu venho aqui, cada dia, né, um capítulo, e é em sequência, né, que a gente começou em Isaías 54 e estamos vindo adiante, e no outro horário eu gravo o livro de Salmos, estamos num capítulo por dia também, e tanto no livro de Salmos como aqui em Isaías e Jeremias, que estamos indo adiante aqui, um capítulo por dia, com muita aqui responsabilidade, todo dia eu tenho gravado. E quando eu termino de ler aqui, o Senhor confirma, sabe? Ele tem me revelado coisas que eu preciso saber. Coisas aqui que eu tenho vivido no meu dia a dia e tem sido em sequência. Cada dia que o Senhor me revela algo e exatamente uma confirmação, sabe? De algo que a gente tem buscado. Eu creio que isso tem acontecido na vida de cada um que tem assistido. Permaneça firme, não desista, vamos nessa luta, um capítulo por dia. Se alimente, você não consegue viver sem alimento. A palavra do Senhor é nosso alimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, faça isso na tua vida. Leve a palavra de Deus para dentro do teu lar, em nome de Jesus. Enquanto é tempo, oh, aleluias. Irmãos, Jeremias capítulo 5 nos trata. Essa palavra vem nos revelar nessa noite sobre tipos de homem que Deus procura para usar. Este texto sagrado revela um período sombrio na história de Israel, em que havia uma grande escassez de homens comprometidos com a justiça e a verdade. Então, o Senhor Deus faz um desafio ao profeta Jeremias, para que verificasse com muita precisão se por acaso existia em Jerusalém esta qualidade de homens para Deus usar. Sendo assim, gostaria de destacar nesta mensagem 4 tipos de homens que Deus procura para usar. Homens fiéis, homens verdadeiros, homens que praticam a justiça, homens que busquem a verdade. O primeiro tipo de homem que Deus procura para usar é o homem fiel. O Senhor fala através da boca de Davi, dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, que andam num caminho reto, esse me servirá. Reconhecendo a escassez de homens fiéis no seu tempo, o salmista diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Salomão escreve: o homem fiel abundará em bênção, portanto, vale a pena ser fiel. Aleluias! Adoradores verdadeiros. O segundo tipo de homem que Deus procura para usar é o adorador verdadeiro. Em Jó 4:23, Jesus disse:
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Em Jó 35:13 a Bíblia diz: certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, o Todo-Poderoso. No Salmo 29 está escrito: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. No Salmo 27, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi era um verdadeiro adorador. Homens que praticam justiça. O terceiro tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que pratica justiça. Moisés escreve dizendo: a justiça somente é justa. Seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Em Provérbios 15, Salomão afirma que o Senhor ama o que segue a justiça. O profeta Miqueias escreve dizendo: ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ame a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Homens que buscam a verdade. O quarto tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que busca a verdade. A Bíblia diz que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Salomão afirma: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Deus é a verdade. Em Jó 14, Jesus é a verdade. Em Jó 14:17, o Espírito Santo é a verdade. Em Jó 17, a palavra de Deus é a verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade, porquanto um Deus verdadeiro que tem um Filho verdadeiro, um Espírito verdadeiro, uma palavra verdadeira, uma igreja verdadeira, o mínimo que pode exigir dos seus servos é que também sejam verdadeiros. Aleluias! Conclusão. No meio de uma geração corrupta e perversa, Deus está em nossos dias procurando para usar em suas mãos homens fiéis, homens que adorem de forma verdadeira, homens que pratiquem a justiça, homens que busquem a verdade. Irmãos, nosso Deus é a verdade. Eu falo isso aqui todas as vezes que eu gravo, que o nosso Deus, ele é a própria verdade. Hoje aqui vimos vários exemplos da passagem do Senhor, dizendo aqui que Deus é a verdade. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você estava meditando aí e quis uma confirmação da palavra, caiu em Jeremias 5, o Senhor está te dizendo nesta noite que Ele quer te usar, que Ele está procurando um coração puro, um coração reto, está procurando fidelidade, está procurando justiça, está procurando verdadeiro adorador, e você, esse verdadeiro adorador, deixa Deus te usar na terra. Olha como Salomão foi bem sucedido, mas ele andou em obediência. Primeiramente ele quis o reino do céu, ele quis a sabedoria, e depois as outras coisas da terra veio sobre a vida dele. Oh, irmãos, não deixe ser tarde demais para o Senhor manifestar na tua vida o plano que Ele tem para a tua vida. Não deixe ser tarde demais para se arrepender. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra totalmente diferente. Se arrependa na presença do Senhor. Grite a Ele por socorro, fala que você quer servi-lo. Fala com Ele, aleluias. Essa dificuldade que você está passando, é Ele te mostrando para você sair do ventre do peixe. Saia do ventre desse peixe e vai fazer a obra de Deus. Jonas clamou ali dentro daquele ventre, daquele peixe, aleluias. E o Senhor deu uma segunda chance a Jonas. Saia desse ventre, se arrependa. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para você nesta noite, amém? Seja verdadeiro.
Seja fiel ao teu Deus. Busca primeiramente o reino dos céus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Sabe quando que Deus quer ver a sua fidelidade a Ele? Quando você está sem dinheiro. Deus quer ver a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua ver se você é assíduo em ler a palavra dele toda hora, todo dia. É quando você está com a cabeça quente, quando chega aquela enfermidade que você não esperava. Ele quer ver se você tem compromisso com a palavra dele quando o seu armário está vazio. Ele quer ver se você tem compromisso com a palavra dele quando estão te afrontando. Ele quer ver se você tem compromisso com a palavra dele quando você está sendo perseguido. Ele quer ver se você tem compromisso com a palavra dele quando você está sendo injustiçado. Ele quer ver se você tem compromisso com a palavra dele quando estão debochando de você. Ele quer ver se você tem compromisso com a palavra dele quando não sente vergonha dele, quando fala dele com a boca cheia, o coração cheio, quando fala Jesus é lindo, quando fala nossa, você conseguiu isso, consegui sim, Jesus que me deu. Foi a graça de Deus sobre a minha vida, foi um milagre divino. Fala de Jesus, ele não tem vergonha de você. Quando ele foi morto na cruz, os pregos cravados nas mãos, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, foi açoitado, ele não teve vergonha de você. Qual é o seu problema de entender isso? Qual a sua dificuldade, aleluias, de entender que Jesus pagou pela tua vida, que você pertence a ele? Qual a tua, aqui tá falando aqui, Jeremias 5, Jeremias 5. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouves. Qual a tua dificuldade de largar esse vício? De olhar e ver que Jesus, que um Deus que criou o mar e colocou limite na areia, um Deus que colocou um limite até onde as ondas deveriam ir. Esse é um Deus que criou o céu, um Deus que criou a terra que você pisa, um Deus que criou tudo que você almeja ter um dia, foi Ele que criou. Um Deus que tem uma morada celestial preparada para você, que a sua casa não é aqui. Qual a sua dificuldade de conseguir entender isto? Estás a me ouvir nesta noite? Abra os teus ouvidos. Peça a Ele para te dar sabedoria. Você precisa ler a palavra do Senhor com responsabilidade, com fidelidade, todos os dias da tua vida. Mas eu já li a Bíblia inteira, eu vou ficar lendo esse livro até quando? Até o último dia. Tem que ler até quando for para o céu, estiver lá louvando com os anjos. Você tem que saber tudo que está nesse livro aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas irmã, eu não consigo. Diaconisa, eu começo a ler e logo paro. Tá desanimado, filho? Tá desanimada, filha? Lê a si mesmo. Mas eu tô chorando, eu tô fraco, lê a si mesmo. Eu estou doente, lê a si mesmo. Não sei ler, ouve a palavra. Tem aplicativos no telefone que tem a Bíblia falada. Peça alguém para te ajudar. Mas irmã, eu trabalho. Meu amado, minha amada, a primícia é Deus. Irmã, chego cansada, não importa. Tem que orar até se cansar. Nosso Jesus orou tanto que o suor dele se transformou em gotas de sangue. O que é o teu cansaço perante isto? Estás me ouvindo? Qual a tua dificuldade de entender que o seu Jesus jejuou por 40 dias?
Qual é a tua dificuldade de entender que o povo saiu ali do Egito, caminhou pelo deserto, atravessou o mar? Sabe o que é atravessar o mar? O mar se tornou em terra seca para aquele povo passar e engoliu todos os inimigos deles. Qual a tua dificuldade de entender isso? Eu não sou perfeita, não. Mas eu tenho buscado ler esse livro todos os dias da minha vida. É assim que eu fui curada de uma depressão. É assim que o Senhor tem me provado. Mar de rosas eu não estou vivendo. Mas se realmente for o Senhor que estiver me provando, Ele tem visto que na hora boa e na hora ruim eu estou lendo. Na hora da doença, na hora da alegria, eu estou lendo. Na hora da angústia, do cansaço, que o seu corpo está gritando pela cama, você está lendo. Eu penso assim, tudo que acontece debaixo desse céu, dessa terra, quando você está ali buscando a presença do Senhor, é permissão de Deus. Tenho começado a entender isso. Não existe nada nessa vida por acaso. Absolutamente nada. Por acaso é uma palavra que não existe. Coincidência também é outra que não existe. Sabe quando você passa na rua e escuta ali uma conversa, assim do nada, alguém conversando, e aquela conversa entra no seu ouvido, começa a martelar na sua cabeça? É Deus falando com você. Começa a ficar ligado aí nos sinais que Ele tem falado com você. Sabe quando você vê ali um acidente perto de você e você não está ali no meio daquele acidente? Você está são e salvo? É Deus falando contigo. Sabe quando você perde um ente querido, mas você continua com vida? É Ele falando contigo, que ainda está te dando chance de vida para buscar e servir a Ele e fazer a obra dele. Ele está procurando homens para usar. Tipos de homens que Deus procura para usar é Jeremias 5, a palavra desta noite. Nada é por acaso, coincidência não existe. E o livre-arbítrio, ele existe sim. Mas dependendo do que você for escolher, vai doer, tá? Jonas foi parar dentro do ventre do peixe. Até que cumpriu ali o que o Senhor tinha na vida dele. Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Não deixe os espinhos e as pragas, os garfanhotos, entrar no seu terreno que você tem semeado. Não deixe. Não deixe mesmo esse pecado de estimação acabar com o teu projeto. Não deixe esse pecado de estimação matar o teu chamado. Aleluias. Eu tenho algo para passar nesta noite. O Senhor me falava aqui para eu estar passando para os irmãos sobre fazer propósito dentro da palavra de Deus. Se você está com uma causa impossível, algo difícil, Daniel ele ficou orando ali por vários dias em cima de um propósito só. Peça direção ao Senhor, faça uma consagração. Abra a palavra do Senhor que Ele vai falar com você em qual capítulo você tem que ler durante um determinado tempo. E ali você vai ler durante aquele determinado tempo somente aquele capítulo. Até que o teu milagre chegue. Precisa ter persistência. Precisa ter compromisso com isto. A palavra de Deus não é uma brincadeira. Esta Bíblia sagrada aqui, ela é algo vivo. Estas palavras aqui são ensinamentos de vida para um cristão, de vidas para um homem que Deus quer usar, para uma mulher que Deus quer usar. Amém? Que Deus tenha falado com você nesta noite. Abra aqui está falando Jeremias 5. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não escuta. Retire esse tampão. Já viu aquele tampão que tem na siderúrgica, nas grandes firmas, para tampar ali a audição, para aquele barulho não ficar ali te incomodando, aquele ruído?
Tira esse fone do seu ouvido nesta noite, tira esse tampão do teu ouvido. Arranca essa fenda que está nos teus olhos, essa escama. Enxergue a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem falado com você enquanto é tempo. Amém. Não se desespere, não desanima. Você está com a chave e uma arma na tua mão. Precisa começar a usar. A chave é a oração. A arma é a palavra e o jejum. Começa aí a usar. Tem também uma outra chave que destranca portas de cadeias, que é o louvor. Paulo e Silas, na prisão, eles louvaram. É assim que Deus quer que você faça para Ele. Que o sirva em espírito e em verdade, como um verdadeiro adorador. Amém. Querido Deus, eterno Pai, soberano Deus, nesta noite, louvamos e bendizemos o Teu nome, Deus. Te engrandecemos e te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Querido Deus, eterno Pai, somos pequenos, somos falhos, até mesmo ingratos, mas venhamos nesta noite te pedir misericórdia. Suplicamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua segunda chance. Espírito Santo, nos renova, trabalha em nossa vida, em nossa mente, arrancando todo o pecado enramado, enraizado. Arranca, Deus, maldição hereditária, traumas da infância, traumas do passado. Quebra, Pai. Quebra esta corrente que vem acorrentando a mente desta pessoa para não deixar o Senhor usar. Quebra, Pai. Quebra esse trabalho feito, essa simpatia, essa feitiçaria para esta pessoa não sair desta vida. Quebra, Jesus. Transforma, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Deus. Pai, derrama a Tua paz sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Que venhamos sentir a Tua presença dentro do nosso lar, a Tua paz sobre nossa vida. Oh, Espírito Santo, nos livra de todo mal. Guarda a entrada da nossa casa, unja os umbrais da nossa porta, para que nenhum mal adentre da nossa porta para dentro. O Espírito Santo trabalha em nossa mente, toca na nossa saúde, nos liberta, nos transforma. Pai, nos livra de nós mesmos. Nós mesmos podemos nos prejudicar. Livra a gente da gente mesmo, Pai. Toma nossos familiares em Tuas mãos, nossos entes queridos, maridos, filhos. Trabalha, Jesus, transforma, nos dê cura espiritual, cura carnal. Deus nos dê uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, um sono tranquilo. Quebra, Pai, toda insônia, pesadelo, inquietação durante a noite. Queremos a Tua mansidão no nosso coração, Tua paz sobre a nossa casa, Deus. Te agradecemos, Deus, por mais uma vez ouvir a nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Encaminhe esse vídeo para alguém que vai ser uma semente que você vai estar semeando e você vai colher. A colheita chega. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho, clique na opção todos, deixe o seu joinha para que mais alguém possa ser alcançado por este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.